Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Eu quero falar hoje com todos os ouvintes. Hoy queremos hablar con todos los oyentes sobre o paganismo do carnaval. sobre el paganismo del carnaval. O que resulta o carnaval? ¿En qué resulta el carnaval? Qual é a origem do carnaval? ¿Cuál es el origen del carnaval? O estudo em apreço El estudio aprecia é sobre o paganismo do carnaval. el paganismo del carnaval. E assim, Y así nós saberemos nosotros o conoceremos que realmente o carnaval significa. lo que realmente el carnaval significa. É muito diferente do que a mídia o expõe. Es muy diferente de lo que la humanidad expone. É muito diferente do que as pessoas praticam, as pessoas se interessam por ele. Então a diferença é muito grande. Es una diferencia muy grande de la gente se interesa, cómo lo ve. Tem diferença muito grande entre o carnaval Hay una diferencia muy grande entre el dos carnaval dias atuais de los días de hoy e o carnaval antigo. y el carnaval antiguo. Porque Porque toda a festa do carnaval toda fiesta del carnaval ela é pagã. es pagana. E pela multiplicação do Y pecado, por la multiplicación del o pecado, carnaval se degradou ainda mais. el carnaval se degradó aún todavía No más. pecado, En el pecado, na iniquidade en la iniquidad e na transgressão. y en la transgresión. A origem histórica do carnaval. El origen histórico del carnaval, A palavra carnaval la palabra carnaval deriva da expressão latina deriva de la expresión latina carne levare. carni levari. Carnaval, Carnaval, em latim, en latín, é carne levare, carni levari, que significa abstenção da carne. que significa extensión de la carne. Abster, Abster, não se alimentar, no se alimentar, não comer no comer carne. carne. Carnevale Carnaval é carnaval, es carnaval, que significa abstenção da carne. significa distensión de la carne. Este termo carnevale Y este término carnevale começou a circular por volta do século XI fue a surgir en el siglo XI e por volta no século y XII, por vuelta del siglo XII para designar a véspera da quarta-feira de cinzas, para celebrar la cuarta etapa del Cinza, dia em que se inicia a exigência en el día que se exige la exigencia da abstenção de carne. de la distensión de carne. Então, Entonces, carnaval carnaval significa abstenção da carne, significa abstención de carne porque ele termina um dia antes da quarta-feira de cinzas. porque él termina un día antes del día miércoles de la ceniza. Ele termina na terça-feira. Él termina en el día martes. Então, neste dia, En este día, na terça-feira, en el día martes, último dia do carne levare, el último día del carne de Vare, e último dia do carnaval, el último día del carnaval, as pessoas tinham o costume de comer muita las carne. personas tenían costumbre de comer mucha carne. Comiam muita carne mesmo. Comían mucha carne de verdad. Porque a partir da quarta-feira de Porque cinzas, el partir del día miércoles de cenizas vinha a quaresma. venía la cuaresma. E durante a quaresma, Y durante la cuaresma, pelo dogma da Igreja Católica, por la dogma de la Iglesia Católica, do jejum quaresmal, del ayuno cuaresmal, durante os 40 dias, durante los 40 días, não se poderia comer carne. no podría comerse carne. Então só poderia se comer peixe. Solo se podría comer pez. Carne jamais. Carne jamás. Não poderia comer carne de boi, carne de vaca, No podía comer carne de buey, carne de vaca, carne de carneiro, carne de carnero, de javali, de jabalí, de bode, enfim, de nada. de nada. A única exceção era comer a carne de peixe. La única excepción era la carne de pez. Então, Entonces, carnaval, carnaval ele, na verdade, se encerra como se encerrava na terça-feira. es como si se encerrara en el día martes. E o nome
carnaval Y el nombre carnaval significa em latim carne levare, significa en latín carne levare, que é a abstenção da carne, que hace abstención de la carne, porque um dia antes da quarta-feira de cinzas, porque un día antes del día miércoles de la ceniza, eles comiam carne até dizer chega, ellos comían carne hasta decir basta, até se abarrotarem, hasta saciarse, já que durante os 40 dias que ya que durante los 40 días eles não poderiam comer mais. no podrían comer más. Então comiam a carne pela última vez. Entonces comían la carne por última vez. Depois comiam vegetais Después comían vegetales e outras coisas mais. y otras cosas más. A expressão carne levare La expresión carne levare haveria sido sucessivamente habría sido sucesivamente abreviada abreviada durante os tempos. durante los tiempos. Então, como nós sabemos que a língua é viva, Como nosotros sabemos que la lengua es viva, então existem várias palavras existen varias palabras que vão se mudando que van cambiando a partir dos anos, a partir de los años. pelos tempos. Por los tiempos. Temos exemplo aqui no Brasil, Tenemos un ejemplo aquí en el Brasil, pela nossa língua portuguesa. con la lengua portuguesa. Por exemplo, Por ejemplo, antigamente se dizia antiguamente se decía efeminado. efeminado. Agora Ahora, já se diz afeminado. ahora se dice afeminado. Antigamente se dizia 150 Antiguamente se decía 50. com O, 50. 50. Com a língua, a evolução da língua, Con la evolución de la lengua, dizemos agora 50. ahora decimos 50. E são várias as Y palavras son varias las palabras na língua en portuguesa la lengua portuguesa que sofreram progressão, que sufrieron progresos, sofreram metamorfoses. sufrieron Elas metamorfosis, foram mudadas. fueron cambiando. Da mesma forma, De la misma manera, aconteceu com esta expressão, también sucedió con esta expresión. carne levare. Carne levare. Ela, como a língua latina até então ela era viva, Como la lengua latina era viva, então teve a influência entonces tuvo la influencia através de vários dialetos, a través de varios de dialectos, várias regiões, de varias regiones. e a expressão carne levare, Entonces la expresión carne levare ela foi se modificando. fue cambiando. Ela foi para carne levamen, La carne levamen, depois ela foi para carne levale, después fue para carne levale, depois ela foi para carneval, después fue para carneval e por último, y por último ela foi para carnaval. fue para carnaval. Então vê a etapa Entonces vean las etapas desta palavra. de esta palabra. Primeiro, Primero, carne levare. carne levare. Depois, Después, carne levamen. carne levamen. Depois, Después, carne levale. carne levale. Depois, carneval. Después, carnaval. E por último, Y por último, carnaval. Aí carnaval. ficou a palavra como nós a conhecemos nos dias Ahí atuais. quedó la palabra como la conocemos en los días actuales. Isto por causa da progressão da língua, Esto por causa del progreso da de la lengua, mudança da língua, del cambio de la lengua, porque a língua é viva. porque la lengua es viva. Ela está é um instrumento vivo Es un instrumento vivo que se modifica que va com os anos. modificándose con los años. E também Y también nós sabemos nosotros sabemos que a origem do carnaval que el origen del carnaval é pagã. es pagano. Entre os gregos Entre los griegos e romanos y romanos existia uma festa de oferecimento existía una fiesta de ofrecimiento ao deus Baco al dios Baco e ao deus Dionísio. y al dios Dionisio. Eles faziam Ellos hacían préstito. un préstito. Préstito Préstito é um grupo de es un pessoas grupo de personas que caminham juntas. caminan juntas. É um cortejo, Es un cortejo. é um desfile de carros. Es un desfile de É em carros. comemoração En conmemoración a alguma coisa. a alguna cosa. Então, na Grécia Antiga Entonces en la Grecia antigua e na Roma Antiga, y en la Roma eles antigua ofereciam um préstito, ellos ofrecían un préstito. ou seja, um cortejo, O sea, un cortejo. um desfile. Un desfile. As pessoas caminhavam Las juntas, personas caminaban juntas honrando, honrando se dedicando e dedicando-se ao deus Dionísio al dios Dionisio ou ao deus Baco. o al dios Baco. Eles caminhavam em forma de naves, Caminaban en forma de com naves, vários instrumentos nas mãos, con varios instrumentos en las com naves, roupas distintas, com roupas diferentes, com gritos, com gritos, com assobios, con gritos, com bateção de palmas, batían las palmas, com pulos, saltaban, oferecendo tudo isso ofreciendo todo esto ao deus Dionísio al dios Dionisio e também y también ao deus
Baco. al dios Baco. Este préstito, Esta prestación, préstito é um grupo de pessoas que caminham juntas. préstito es un grupo de É personas um que caminan juntas. cortejo, Es un cortejo. é um desfile, Es un desfile. é algo comemorativo em plenas ruas. Es algo celebrativo en plenas calles. Estes préstitos Estos préstitos dos gregos e romanos, de griegos y romanos, em latim, en latín, se chamavam se llamaban curros navales, curgus navales, que posteriormente também se chamou carnaval. que después fue llamándose carnaval. Então as próprias festas pagãs Entonces las propias fiestas da paganas, Grécia Antiga, en la Grecia da antigua, Roma en Antiga, la Roma antigua, os préstitos, los préstitos, são cortejos, desfiles cortejo, desfiles, em ruas, en calles, se chamavam se llamaban curros navales em latim, curgus navalis en latín, na qual en la cual hoje também hoy también se chama es conocida carnaval. carnaval. Segundo Segundo, o historiador el historiador José Carlos Sebi, José Carlos Sebi, no livro Carnaval dos Carnavais, en el libro Carnaval de los da Carnavales, editora Ática, de la editora Ática, primeira edição, la primera de edición 1986, de 1986, ele diz él dice que o carnaval que el carnaval está relacionado está relacionado às festas a las fiestas e manifestações y populares manifestaciones populares dos mais diversos povos, de los más diversos pueblos, tais como a festa de Purim tanto como la fiesta del Purim no judaísmo, en el judaísmo, as Saturnálias e as Caecas las Saturnalias y Acaecas da Babilônia de Babilonia, e manifestações antigas, manifestaciones antiguas festivas, Festividades que contribuíram muito que contribuyeron mucho para o carnaval. para el carnaval. Então, Entonces, nós sabemos já que o carnaval não é de hoje. entonces sabemos que el carnaval no es de hoy. Ele tem procedência Él proviene nas festas de populares, fiestas populares em honra aos deuses pagãos, en honra a los dioses paganos, Baco, Baco, Dionísio Dionisio e Saturno. y Saturno. Em Roma, En Roma realizavam-se comemorações se realizaban conmemoraciones em homenagem ao deus Baco. en homenajes al dios Baco. Quem era o deus Baco? ¿Quién era el dios Baco? Era o deus da fertilidade. Era el dios de la fertilidad. Toda mulher que era estéril, Toda mujer que era estéril, homem também que não podia fazer filhos, hombres que también no podían hacer hijos, eles recorriam a Baco ellos recurrían a Baco e davam oferecimentos, y ofrecían, prestavam oferendas prestaban ofrendas para eles terem filhos, para que ellos tuviesen hijos, para que suas esposas fossem para que férteis. sus esposas fuesen fértiles. Baco também Baco también era o deus do vinho. era el dios del vino. É por isso que na cidade de Es por Filadélfia eso que la ciudad de Filadelfia era a maior produtora de vinho era la mayor productora de da vino província romana da Ásia Menor. de la provincia romana de Asia Porque Menor. em Filadélfia existiu o deus Baco. Porque en Filadelfia existía el dios Baco 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 era o deus do vinho era el dios del e vino o deus da embriaguez. y el dios de la borrachera. Os homens gostavam de beber, Los hombres gustaban beber, os homens ficavam embriagados, los hombres quedaban borrachos porque eles ofereciam toda aquela embriaguez, porque ofrecían toda esa borrachera, ofereciam aquela bebida ofrecían aquella a bebida Baco. a Baco. Então, quando eles se embebedavam, Entonces cuando quedaban borrachos, eles achavam que Baco entrou nos corpos deles ellos pensaban que Baco entró en los cuerpos de ellos e os possuíram. y los poseían. Eles ficavam cheios Ellos quedaban llenos das glórias, de la gloria, da presença, de la presencia do Deus Baco. del dios Baco. Baco também Baco también tinha os seus seguidores. tenía sus seguidores. Os seguidores de Baco, Los seguidores de Baco eram chamados de bacanas. Eran llamados de bacanas. E hoje, nós temos visto nosotros hemos visto esta palavra bacana. esta palabra bacana. Ou seja, é uma pessoa que é muito legal. es una persona que es muy legal, Uma pessoa que se dá bem com os outros. se da muy bien con los otros, Uma pessoa de fácil entendimento. una persona muy amable, Uma pessoa que dá para ter um relacionamento bom. da para tener un relacionamiento bueno, Uma pessoa singela. dócil, Uma pessoa que não una briga. persona que no pelea, Uma pessoa que é es encantadora. una persona que encanta, Uma pessoa que faz es paz. una persona que hace Uma paz, pessoa enfim, en fin, é uma pessoa meiga, es una persona se dá amiga, bem com todo mundo, se da bien con todo el mundo, dócil. dócil. Hoje, uma pessoa desta maneira Una persona de esta forma é chamada de bacana. llamada el bacana. Bacana Bacana era o nome dos seguidores do Deus Baco. Era el nombre de los seguidores del dios Baco. Quem segue a religião católica Quien sigue la religión católica é chamado de católico. es llamado de católico. Quem segue o islamismo Quien sigue el islamismo é chamado de muçulmano. es llamado musulmán. Quem segue o hinduísmo Quien sigue el hinduismo é chamado de hindu. es llamado hindú. Quem segue a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Quien Dias sigue la iglesia de Jesucristo de los Santos últimos días é chamado de mormon. es llamado de mormones.
E quem seguia a Baco Y quien seguía a Baco era chamado de bacana. era llamado de bacana. Então você está vendo aí de onde vem a palavra bacana. Entonces están viendo dónde viene la palabra E bacana. será que nós às vezes não temos dito? ¿Será que muchas veces no lo hemos dicho? Mariana é bacana. Mariana es bacana. O irmão Johnny é bacana. Hermano Johnny bacana. E nós nem sabemos o que estamos Y ni falando. siquiera nosotros sabemos de lo que estamos hablando. 5:6 de Eclesiastes. 5:6 de Eclesiastes. Não faça com a tua boca pecar a tua carne. No hagas tu boca pecar a tu carne. 2:8 e 9 de Tito. 2 y 8, 9 de Tito. Linguagem sã Lenguaje santo e irrepreensível, irreprensible para que o adversário se envergonhe para que el adversario se envergüence e não tenha o que dizer de vós. y no tenga que decir de Então vosotros. eles não podem ter essas gírias, Entonces no puede tener esas palabras. estas palavras Estas palabras nas bocas dos servos de por Deus. boca de los siervos de Dios. Então Baco, Entonces, Baco, seus seguidores chamavam Sus bacanas. seguidores llamaban bacanas. E nas festas, En las fiestas, a Baco, a Baco eram realizadas orgias. eran realizadas As orgías. pessoas ficavam nuas, Quedaban desnudas. ficavam se prostituindo Quedaban prostituciendo. diante das imagens de Baco. Llenos de la imagen de Baco. Bebiam muito vinho. Tomavam muito As pessoas vinho. ficavam bêbadas, embriagadas, ébrias. Quedaban borrachos, ebrias. E as pessoas ali começavam a ter contato umas com as Y outras. esas personas tienen contacto unas con las otras. Orgias. Orgías. Diante da imagem de Baco. Delante de la imagen de Baco. E estas festas E estas fiestas eram chamadas de bacanais. Era llamada de bacanais. É por isso que hoje, É por isso que hoje, todas as orgias são são chamadas de bacanais Son llamadas de bacanais por causa de Baco. por causa de É Baco. proveniente Proviene de Baco. de Baco. E estas festas eram caracterizadas por alegrias descabidas. Eran caracterizadas por alegrías desmedidas. E essas festas também aconteciam censuras. Estas de fiesta con sus censuras. Liberdade de atitudes críticas Libertad de actitudes críticas e eróticas. y eróticas. Tudo que eles queriam fazer, Todo lo que ellos querían hacer, eles faziam nas bacanais. ellos hacían las bacanales. Na rua, En la calle, no templo, en el templo, nas en avenidas. las avenidas. Daí Desde ahí, é oriundo origen, o carnaval. el carnaval É originado es originado o carnaval. del carnaval. Nas bacanais Las bacanais tinham prostituições. tenían prostituciones. Ao deus Baco. Al dios Baco. No carnaval também tem. En el carnaval también tiene. Nas bacanais En la bacanais tinham nudez. tenían desnudos. No carnaval também En tem. el carnaval también tiene. Nas bacanais En las bacanais tinha homossexualismo e tiene lesbianismo. homosexualismo y lesbianismo. No carnaval também tem. En el carnaval también tiene. Nas bacanais Las bacanais tinha a embriaguez. tenían borracheras. Que o deus Baco era o deus do vinho. Dios Baco era el dios del No vino. carnaval também En tem. el carnaval también tiene. Nas bacanais, Nas bacanais, as pessoas pegavam doenças sexualmente transmissíveis. Agarraban enfermedades sexualmente transmisibles. No carnaval também ocorrem essas mesmas En el coisas. carnaval también ocurren esas mismas cosas. Então veja, Entonces vean, o carnaval de hoje el carnaval de hoy, é a bacanal, el bacanal, são as bacanais son las bacanais da Roma de la antiga. Roma antigua. E outros sim. Y otros sí. Também También existiam festas alegres no Egito, existían fiestas alegres en el Egipto. que eram celebradas ao deus Osíris Eran conmemoradas al dios Osiris e à deusa Ísis. y al diosa Isis. 2000 anos antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Uma vez por ano, Una vez por año os egípcios saíam pelas ruas. salían por las calles. Os faraós, Los faraones, as mulheres de las Faraó, mujeres del faraón, os filhos de Faraó, Los hijos de Faraó, os escravos de los Faraó. esclavos de faraón. Todo o antigo Egito Todo el antiguo Egipto saía pelas ruas salían por las calles com imagens Com imagens da deusa Ísis de la diosa e Isis do deus y Osíris. del dios Osiris. 2000 anos antes de Cristo nascer. 2000 años antes de Cristo nacer. E eles ali ofereciam, Y ellos ahí se ofrecían, embriagavam, se emborrachaban, tinham relações tenían ilícitas, relaciones ilícitas, ficavam desnudos, quedaban desnudos, honrando honrando a esses falsos deuses do Egito. honrando esos falsos dioses del Egipto. Então, Entonces, na verdade, a la verdad, carnaval carnaval é caracterizado hoje es caracterizado el día de hoy como festa da carne, como fiesta de la carne, dos desejos da de los carne, deseos de la carne, das paixões da carne, de las pasiones de la da carne, euforia da carne, de la euforia de la da carne, pecaminosidade da de la carne. pecaminosidad de la carne. E o cristão, E el cristiano, ele tem que matar
tiene que matar, tem que se abster tiene que das abstenerse paixões, de las pasiones, da pecaminosidade da carne. de la pecaminosidad de la carne. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 24 e 25. 24, versículo 24 E 25. os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A enciclopédia britânica, La enciclopedia británica, volume 5, volumen 5, 11ª edição, 11ª edición, página 366, página 366, afirma: nos dice: antigamente o carnaval antiguamente el carnaval era realizado era realizado a partir desde el momento da 12ª noite de la 12ª e noche estendia-se y se extendía até a meia-noite hasta la medianoche da terça-feira de carnaval. desde el día martes del carnaval. Então, Entonces, em muitos países, en muchos países como Itália, Espanha, Portugal, França, Francia, vemos fortes fuertes influências do carnaval del carnaval nas suas próprias culturas. en sus propias culturas. Na Itália, En Italia, na Espanha, en España, Portugal, França, Francia, estão nesses países estão postos en estos países están puestos a cultura la carnavalesca. cultura O carnavalesca. carnaval faz parte da cultura da Itália. El carnaval hace parte de la cultura de O Italia. carnaval faz parte da cultura de Portugal e da El Espanha. carnaval hace cultura de la España, de Portugal. Também faz parte da cultura francesa. Hace parte también de la cultura francesa. Porque esses países Porque esos países sofreram grandes influências sufrieron grandes influencias dos deuses da Roma de antiga. los dioses de la Roma antigua. O antigo rei das El Saturnálias antiguo rey de las Saturnalias era chamado mestre da era folia. llamado maestro de la furia. Em Roma, Em Roma, existia também uma festa También existía una chamada fiesta Saturnália. llamado Saturnalia. E nas Saturnálias Y en las Saturnalias tinha um rei tenía un rey que era chamado o rei, o mestre da que folia. era llamado el rey maestro de la furia, Que ele era sempre morto que era siempre muerto no final das antigas festas pagãs. al final de las antiguas fiestas paganas. E também E também vale ressaltar Y vale resaltar que o festival de Baco, que la festival de Baco, Baco, aquele deus da embriaguez, do vinho, Dios, el embriaguez de la borrachera del das vino, relações sexuais de las ilícitas, relaciones sexuales ilícitas, expunha um grande contrassenso expone un gran contrasenso que é semelhante ao carnaval. que es semejante al carnaval. Em uma enciclopédia En una enciclopedia multimídia de 1997, multimedia de 1997 que nos diz: nos dice a adoração La neste adoración. festival la adoración en este festival é chamado de Isparagmos, es llamado Hisparámidos, caracterizada por orgias, caracterizado por las orgías, êxtase éxtasis e fervor, y fervor, o entusiasmo el entusiasmo religioso religioso para deixar de lado para dejar de a lado vida animal, la vida a animal, comida dessa la carne comida de esta carne e a bebida y la bebida deste de este sangue. sangre. Então isso aí, Entonces está ahí, verdadeiramente, verdaderamente carnaval, el carnaval, que era uma expressão una latina, presión latina, carne levari, carne levari, que por último passou a se chamar carnaval, por último se fue a llamar carnaval, que eles comiam, se abarrotavam de carne na terça-feira, se llenaban de carne el día martes, porque na quaresma eles não podiam comer mais, porque en la cuaresma no podían comer más, mas também pero también tudo isso, todo esto, nesse período, neste período, tinha as festas ao rei, ao deus Baco, tenía las fiestas al dios Baco, tinha festa ao deus Saturno, tenía la fiesta al dios Saturno, com nudez, desnudos, embriaguez, borrachos, prostituição, prostituyéndose, orgias, orgías, enfim, enfim, também no Egito, también en Egipto, nesta mesma época, nesta mesma de época carnaval, de carnaval, Ísis e Osíris Isis y Osiris já eram magnificados pelas ruas ya eran magnificadas por las ruas, com por las todo calles, tipo por todo tipo de pecados da carne. de pecados de la carne. E é o que acontece Y hoje. es lo que sucedió. Nada mudou, Nada ha cambiado. só piorou Solo ha empeorado através a través da influência de la influencia do carnaval. del carnaval.
de Cristo, nada vai me afastar deste grande amor. Ainda que as grandes ondas se levantem contra mim, seguirei este caminho, mesmo pisando em A origem do carnaval El origen del carnaval no Brasil. en el Brasil. O primeiro baile de carnaval En el primer baile de carnaval realizado no Brasil realizado en el Brasil ocorreu dia 22 de janeiro sucedió el 22 de enero de 1841. de 1841. 22 de janeiro de 1841, 22 de enero de 1900 realizou-se o primeiro carnaval se realizó el primer carnaval no Brasil, en el Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, en la ciudad de Río de Janeiro, no Hotel Itália. en el Hotel Italia. Esse hotel era localizado no Largo do Rócio, Este hotel se localizaba en el Largo del que Rocío hoje é a Praça Tiradentes. y hoy es la Plaza Tiradentes. Nesse Hotel Itália, En este Hotel Italia, tinham os proprietários deste Hotel Itália propietarios de este Hotel Italia eram italianos. eran italianos. Então eles ficavam empolgados Entonces ellos quedaban empolgados durante o mês de fevereiro, durante el mes de febrero porque eles lembravam dos grandes bailes mascarados da Europa. porque ellos se recordaban de los grandes bailes enmascarados de Europa. Porque quando eles estavam na Itália, Porque cuando ellos estaban en Italia, eles participavam dos bailes carnavalescos italianos. ellos eran parte de los bailes carnavalescos de Italia. Ao chegarem ao Brasil, Al llegar al Brasil, o Brasil até então não tinha Brasil hasta entonces no tenía tanta influência para o carnaval. tanta influencia al carnaval. Então, este Hotel Itália, Entonces este Hotel Italia, que era no antigo Largo do Rócio, que era el antiguo Largo del no Rocío, Rio de Janeiro, en el Río de que Janeiro, hoje funciona a Praça Tiradentes, que hoy produce la Plaza Tiradentes, eles tiveram a ideia ellos tuvieron la idea de fazerem de hacer bailes bailes carnavalescos carnavalescos no mês de fevereiro. en el mes de febrero. Aí assim aconteceu Y así ha sucedido o primeiro carnaval no Brasil, el primer carnaval del Brasil, primeiro baile de carnaval no Brasil, primer baile del carnaval del dia Brasil, 22 día 22 de janeiro de enero de 1841. de 1841. Mas a origem Pero el do origen carnaval del brasileiro carnaval brasilero é totalmente es totalmente europeia, europeo, porque já existia o entrudo português. porque ya existía la introducción Em portuguesa. Portugal, En Portugal, todos os anos, todos los años, nos carnavais, en los carnavales, tinham os entrudos. tenían los entrudos. O que são entrudos? ¿Qué son entrudos? Eram brincadeiras Eran juegos que as pessoas andavam pelas que ruas, ellos andaban por las calles, brincadeiras de carnaval, juegos de carnaval, que as pessoas andavam pelas ruas, ellos andaban por las calles lançando água tirándose agua, umas nas outras, unas en las otras, lançavam farinhas, lanzaban harina, lançavam se talcos, tiraban talco, pós, polvo, umas nas outras. unos en los otros. E também Y también o carnaval brasileiro el carnaval brasilero sofreu influência italiana, sufrieron influencia italiana, porque o carnaval italiano porque el carnaval italiano ele era composto de máscaras. ellos eran compuestos de máscaras. Nos bailes, Nos bailes. as mulheres colocavam máscaras, Las mujeres se colocaban máscaras, os homens colocavam máscaras. los hombres se colocaban Então, máscaras. estas duas coisas Entonces estas dos cosas entraram na cultura carnavalesca do Brasil. entraron en la cultura carnavalesca del Brasil. O entrudo português, El intrudo portugués, que foram os desfiles, que son los desfiles, porque em Portugal já aconteciam os desfiles, porque en Portugal ya sucedían los desfiles, porém jogavam água, talcos, pós uns nos por outros. lo tanto se tiraban agua, polvo, todo un poco. E as máscaras, E as máscaras, as fantasias, las fantasías, já são provenientes da ya Itália, vienen de Italia, que fazia parte do carnaval que italiano. hacía parte del carnaval italiano. No início do século En XX, el comienzo del siglo XX foram acrescentados os elementos africanos fueron agregados los elementos africanos que contribuíram de forma definitiva que ayudaron de forma definitiva para o seu desenvolvimento e originalidade. para su desenvolvimiento y su originalidad. No século En el XX, siglo XX que foram acrescentados elementos que africanos fueron agregados elementos no africanos carnaval do Brasil. en el carnaval del Porque Brasil. antes do século XX, Antes del siglo no XX, século del XIX, siglo XIX, no século XVIII, del siglo o XVIII, carnaval era totalmente de origem el europeia. carnaval era totalmente de origen europeo. Então, com isso, Entonces con esto
começaram a ter intrudos comenzaron a tener intrudos no Brasil en el Brasil de forma violenta. de forma violenta. As pessoas andavam nas ruas, Las personas andaban en la nos calle primeiros en carnavais, los primeros carnavales, gritando, atirando água umas nas outras, tirándose agua uno a los otros através das a bisnagas, través de armas, jogando farinha, arrojándose armas, pós de todos os tipos, polvo de todos los tipos, jogando caos, cal, jogando limões, tirándose limones, cal, laranjas podres, naranjas podridas, e jogavam até mesmo urinas. y se tiraban hasta orina. Então toda essa selvageria Entonces, todo este momento salvaje tornou-se mais social, se volvió más social, porque quando o carnaval brasileiro porque cuando el carnaval brasilero tinha essa origem europeia tenía ese origen europeo, e chegou à origem africana, llegó el origen africano, o carnaval começou a ficar violento el carnaval quedó violento por causa das misturas de culturas. por causa de los cambios de cultura. Teve cultura africana, Tuvo cultura africana, cultura italiana, cultura italiana, cultura portuguesa. cultura portuguesa. Então começou a ter Entonces tuvo a tener este embate este debate entre entre as culturas. las culturas. Então, Entonces, essa selvageria começou a se tornar este momento salvaje se volvió mais a tornar social, más social, porque os homens começaram a ter de adequar as três culturas porque el hombre se tuvo que adecuar a las tres culturas para a população brasileira. para la población Então brasileña. começaram a usar água perfumada, Entonces comenzaron a usar agua perfumada, jogando umas nas outras águas perfumadas, tirándose uno a los otros aguas con perfume, vinagre, vinho, vino, ou groselha, groselha, e assim por diante. y así por delante. Então esta brincadeira perdurou por longos anos, Este juego duró por largos años, até hasta a época colonial, la época até o colonial, período da República. hasta el periodo de la Ainda o República. Carnaval do Brasil Ahí el carnaval de Brasil era desta era de esta maneira. manera. Então, Entonces, existem também existen también os símbolos los símbolos carnavalescos carnavalescos que foram inseridos que fueron introducidos na população en brasileira la población brasilera no decorrer en el recorrer dos anos. de los años. Por exemplo, Por ejemplo, por volta de 1835, en vuelta de 1835 deram colorido dieron un color todo especial todo especial ao carnaval. al carnaval. As pessoas, As pessoas, elas usavam fantasias. Ellos usaban fantasías. Então começaram a usar Entonces comenzaron a utilizar progressivamente progresivamente trajes mais leves. trajes más livianos. Então cada ano Entonces a cada año começaram a usar comenzaron a utilizar trajes, fantasias mais leves, fantasías más suaves, chegando ao nível que vemos hoje, llegando al nivel que vemos hoy. a completa nudez. La completa desnudez. Ficaram nuas de uma vez, Quedaron desnudos de una sola sem vez, uma peça sin ninguna pieza de roupa de ropa pelo corpo. en el cuerpo. E muitas roupas, Y muchas ropas, muitas músicas muchas músicas de outras culturas de otras culturas foram inseridas. fueron introducidas. Por exemplo, no começo do carnaval, En el comienzo del carnaval eram apenas bailes de máscaras era apenas baile de máscaras e as músicas eram y las músicas eran a polca, la polka, a valsa, la vals, o fado el fado e o tango. y el tango. Tango é da sua terra, né? Tango de la Argentina. Tá vendo? A sua terra já estava... Ya hace tiempo ya. Era a polca, La polka, a valsa, el vals, o fado el fado e o tango. y el tango. Essas eram as músicas Esas de las músicas. logo no princípio do Carnaval do Brasil. Luego en el principio del carnaval de Havia Brasil também coro de vozes, había también coro de as voces pessoas iam cantando pelas ruas que iban cantando por las calles para animar a festa. para animar la fiesta. Só que não tinha Solo que no tenía samba. samba. Eram tocadas as modinhas. Eran tocadas las modinhas. Modinhas eram canções populares, Eran canciones populares. canções sentimentais, Canciones sentimentales. que elas estavam muito em voga Que estaban mucho de moda. no século XVIII e no século En el XIX. siglo XVIII, siglo XIX. Então, como eu expliquei, Entonces, como les dije, todo o processo do carnaval no Brasil todo el proceso del carnaval en veio Brasil da cultura europeia. vino de la cultura europea. Já se uniram os africanos. Se unieron los Então, africanos. o carnaval foi mudando no decorrer dos anos. Entonces el carnaval fue cambiando en el recorrido de los De años. que eram De una cor que era roupas, ropas, fantasias pesadas, fantasías pesadas, passaram a ser fantasias mais leves, pasaron a ser fantasías más suaves, que chegaram à completa que nudez. llegaron hasta el punto de la desnudez. O que era a valsa, o fado e o tango, Que era la fals, el tango, o que era o coro de vozes, que era el coro de voces, passaram a se tocar
o samba. pasó a tocarse el samba. De onde veio o samba? ¿De dónde vino el samba? O samba foi proveniente da Angola. El samba viene proveniente de Angola. Angola é um país da África Angola es un país del África que fala português. que habla portugués. Os angolanos escravos tinham o costume de cantar Los angolanos esclavos tenían por costumbre o cantar semba. el semba. Ele era primeiro chamado de semba. Era primeramente llamado el semba. Semba é uma palavra do dialeto africano Semba es una palabra del dialecto africano chamado kibundo. llamado kimbundo. Kibundo é um dialeto da Angola. Es un dialecto de Angola. A língua oficial da Angola é o português. La lengua oficial de Angola es el portugués. Mas existe um dialeto dentro da Angola que chama Kimbundo. Pero existe también un dialecto dentro de Angola que se llama kimbundo. Então, em Kimbundo Entonces, en kimbundo se falava semba. se llamaba semba. E os angolanos, Y los angolanos, quando se ajuntavam nas senzalas, cuando se juntaban las sensalas, senzalas era os conjuntos de alojamentos eran los conjuntos de alojamiento dados aos escravos dados a los esclavos na época colonial. en la época colonial. Era aquele quarto Era aquel cuarto que os africanos que ficavam. esos africanos quedaban. Chamavam senzala. Se llamaba sensala. Então lá nas senzalas, Allá en las sensalas, eles cantavam a música de lá, ellos cantaban la música de allá. lá da Angola, Allá de Angola. o semba. El semba. E eles colocaram Y ellos le colocaron esta música. esta música. Esta música foi La introduzida música fue introducida nos desfiles. en los desfiles. Essas músicas foram Las introduzidas músicas fueron introducidas nos intrudos, en los nos introducciones, cortejos, en los cortejos, nos desfiles. en los desfiles. Então, Entonces, já nos anos 20, ya en los años 20, já estava totalmente se chamando a excelência do samba. ya se estaba tomando totalmente la excelencia del samba. Ninguém cantava mais fado, Nadie cantaba más fado. ninguém cantava mais valsa, Ya nadie cantaba más não balsa. cantavam mais tango, Ya no cantaba más tango. já se cantava um samba. Ya se cantaba el samba. O samba El samba foi introduzido aos poucos, fue introduciéndose a los pocos. desde a época dos escravos. Desde la época de los esclavos. Porque o samba veio da Angola. El samba vino de Era a Angola. música dos La escravos. música de los esclavos. Chamava semba. Se llamaba No semba. dialeto da Angola chamado kibundo. Llamado el dialecto llamado kimbundo. Então esse samba, esse semba, Después entonces ese semba que Y se de- transformó samba, e isto foi introduzido nas escolas, foi introduzido nos desfiles, fue introducido en los desfiles, no Carnaval do en Brasil. el carnaval de Brasil. Então, com o tempo, Entonces con el tiempo, todos os desfiles todos los desfiles já tinham perdido ya se habían perdido. as modinhas, Las modas, os coros de voz, os coros de vozes, coro de voces, a polca, la polka, a valsa, el vals, o fado el fado e, por fim, y por fin o tango. el tango. Então já estavam Entonces ya estaban no samba. en el samba. Em 1920, Y en 1920 já era chamado da excelência do samba. era llamado la excelencia del samba. Era o samba do enredo. El samba del enredo. As mulheres tinham de mexer com os pés e rebolar. Movía los pies y se movía. Fazia parte do carnaval Ya hacía parte del carnaval do Brasil. del Brasil. Então o carnaval hoje conta com bailes de todos os tipos. Entonces hoy el Brasil cuenta con bailes de todos los tipos. O baile à fantasia, Baile de la fantasía. baile da terceira idade, Baile de la tercera edad. matinês para as crianças, Matiné para criaturas. bailes de travestis, Baile de travestis. baile da rainha gay Baile de la reina gay. e outras parnafenalhas mais. Y otras cosas más. Coisas ruins para a frente. Cosas feas para adelante. Então os embalos musicais destes bailes Entonces el cambio musical de estos bailes conta com bater dos surdos. que combate a los sordos. As pessoas na escola de samba pulando, tem um surdo que fica batendo. Pá, Hay pá, uno pá. que queda golpeando. E o samba é o ritmo Y predominante. el samba es un ritmo predominante. Também se toca o axé music, También se llama G-Music. que é um estilo baiano, Es un estilo baiano. já do candomblé. Ya del candomblé. Então, no carnaval de hoje, o povo não se dança mais. El carnaval de hoy ya no se danza, ya no se baila No más. carnaval de hoje, o povo pula. Ya el carnaval de hoy salta. Mas tem a expressão pular carnaval. Tiene la expresión saltar carnaval. Eu vou pular o carnaval. Yo voy a saltar el carnaval. No começo do século En XX, el comienzo del siglo XX começaram os blocos. comenzaron los blocos. E no ano En 60, el año 60, no ano en el 70, año 70,
No carnaval brasileiro, carnaval brasileiro, acontece a revolução plástica. acontece la revolución plástica. O que é isso? Que é isso? Foi quando a classe média Cuando la clase media se introduziu na folia. se ha introducido en la Começaram folia, a se introduzir se comenzaron a nas introducir ruas, en las calles, nos desfiles. en los desfiles. Então a classe média Entonces la clase media se introduziram nas escolas de samba, se introdujeron en las escuelas de se samba, introduziram nos desfiles, se introdujeron en los com os desfiles estilos estéticos, con estilos estéticos, fantasias, Fantasias. arrumações arreglos, e várias formas estilísticas formas estilísticas, que foram Que o foram contexto das escolas de samba. el contexto de las escuelas de samba. A partir dos anos 70, A partir de los años os 70, turistas começaram a vir de todos os los cantos turistas comenzaron a venir de todos e los pagam lados fortunas y pagan fortunas para assistirem aos a desfiles. ver los desfiles. Outras pessoas começaram a perder noites de sono Personas perdieron para noches de assistirem sueños aos desfiles das escolas de samba. para ver los desfiles de la escuela E de a samba. partir da década de Y a 70, partir de la década a 70, televisão começou a transmitir la televisión ha comenzado a os transmitir desfiles das escolas de los samba. desfiles de las escuelas de samba. E começou também começaram as competições Comenzaron las competiciones entre as escolas de samba, entre las escuelas de samba. que até acontecem brigas Hasta pueden suceder durante peleas, as apurações dos resultados, hasta los resultados. porque os pontos são contados um a um, Porque los puntos son contados uno a uno. para que se saiba qual é a escola de samba vencedora. Para que se sepa cuál es la escuela de samba más vencedora. Quem foi a grande campeã do carnaval. ¿Quién fue el gran campeón del carnaval? Então as escolas se competem. Entonces las escuelas discuten. Aqui no Brasil, nas escolas do Rio de Janeiro, Las escuelas del Río de Janeiro competem. Compitem. As escolas de São Paulo, As escolas de São Paulo, de Salvador, de Salvador. tem competições entre eles. compiten entre ellos. Qual é o melhor carro alegórico? ¿Cuál es el carro más alegórico? Melhor fantasia, A melhor fantasia, o melhor tema. el mejor E uma tema. disputa ferrenha, Es una disputa. porque é 1-1. Es un punto a otro asunto. Enfim, Enfim. a oficialização La oficialización das escolas de de samba las escuelas de samba ocorreu em 1935 ocurrió en 1935 com a fundação com a fundação do Grêmio Recreativo, del Gremio Recreativo Escola de Samba. La Escuela de Samba. Então, desde 35, Desde el 35 as escolas de samba já desfilavam. las escuelas de samba ya desfilaban. Todavia, Todavía nos anos 60, Nos anos 60, e nos anos 70, nos anos 70, os blocos tiveram mais vida. los blocks tuvieron más vida. Quando os ricos Cuando los ricos foram introduzidos fueron introducidos e começaram a dar marketing, y comenzaron a dar marketing. começaram a fazer crescer Comenzaron a hacer crecer as escolas de samba, las escuelas de com samba fantasias con fantasías e muitas outras coisas y mais. muchas cosas más. Então assim Entonces así foi o crescimento, fue el crecimiento, foi o progresso fue el progreso do carnaval del carnaval do Brasil. del Brasil. Então veja Então você que veja. não teve nada de cristão, Que no tuvo nada de cristiano, não teve nada de salvação, no tuvo nada de salvación. nenhum ensinamento de Deus, Enseñamiento de Dios, nenhum ensinamento de Cristo, enseñanza de Cristo, nenhum ensinamento ninguna enseñanza do Santo Evangelho. del Santo Evangelio. Foi totalmente Fue totalmente a origem pagã al origen pagano que tomou conta que tomó cuenta do carnaval. del carnaval. O carnaval e a Igreja Católica Romana. Carnaval y la Iglesia Católica Romana. A Igreja Católica, La Iglesia Católica, ela no princípio era Ella- contra o carnaval, ella en el principio era contra el carnaval, porque ela sabia que a festa carnavalesca porque sabía que la fiesta carnavalesca tem origem pagã tiene un origen pagano com o deus Baco, con el dios Baco, o deus da el fertilidade dios de la fertilidad, e o deus também do vinho y también el dios del vino, e da embriaguez. de la embriaguez. Então, muitos anos, Entonces, muchos años, a Igreja Católica lutou la Iglesia Católica ha luchado contra o carnaval. contra el carnaval, Mas, porém, pero por lo tanto, o povo não aceitava el pueblo no aceptaba o que a Igreja Católica lo que la Iglesia Católica os impusera. les imponía. Então o próprio povo se levantava contra o catolicismo, Entonces el propio pueblo se levantaba contra el catolicismo para não aceitar para no aceptar de forma alguma de forma que ninguna isso já estava incrementado, eso ya estaba incrementado, implementado na cultura romana. implementado en la cultura romana. Então, Entonces, as autoridades católicas las autoridades católicas não conseguiam no podían tirar, quitar, destruir destruir
a cultura do carnaval de Roma, la cultura del carnaval de Roma, já que a Igreja Católica diz que é romana. ya que la Iglesia Católica dice ser romana. Porque os católicos têm mania de dizerem assim. Porque los católicos tienen de forma de decir así. Muitos padres ¿Cuántos da padres? Renovação La Carismática, Renovación Carismática, da Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, la Convención Nacional de los Bispos de eles Brasil. dizem que a Igreja Católica foi a igreja fundada por Cristo. Ellos dicen que la Iglesia Católica fue fundada por Cristo. Que as nossas igrejas Que nuestras iglesias foram fundadas por homens. fueron fundadas por hombres. As igrejas protestantes Las iglesias protestantes foram fundadas por homens. fueron fundadas por A sua hombres. igreja foi fundada por Su homens. iglesia fue fundada por hombres. Diz que a Igreja Católica foi fundada por Cristo. La Iglesia Católica fue fundada por A Igreja Cristo. Católica não foi fundada por La Cristo. Iglesia Católica no fue fundada por De Cristo. jeito nenhum. De forma Porque a nenhuma. Igreja de Cristo ela foi fundada em La Jerusalém. Iglesia de Cristo fue fundada en Jerusalén. Jesus falou para os discípulos e os apóstolos. Jesús habló con sus discípulos, sus apóstoles. 24:49 de Lucas. 24:44 de Lucas. Detei-vos em Jerusalém, Detenerse en Jerusalén até que do alto sejais revestidos do poder. hasta que de lo alto sean revestidos del poder. Em Jerusalém. En Jerusalén. Não foi em Roma. No fue en Roma. Foi em Jerusalém. Fue en Jerusalén. E aconteceu Y sucedió que a igreja de Cristo foi levantada em la Jerusalém. Iglesia de Cristo fue levantada en Jerusalén. Atos capítulo 2. Hechos capítulo E 2. cumprindo-se o dia de E Pentecostes, cumprindo-se el día de estavam Pentecostés, todos reunidos no mesmo estaban lugar. todos reunidos en el mismo lugar. Então foi lá, Entonces fue allá, em Jerusalém, en Jerusalén, que a igreja de Cristo foi que la levantada. Iglesia de Cristo fue levantada. Mas no ano Y 207, en el año 207, o bispo Calixto de Roma el obispo Calixto de Roma cogitou consultó de transferir a sede da igreja em de Jerusalém cambiar el transfer de la Iglesia de Jerusalén para Roma. para Roma. Aí a sede da igreja foi para lá. Ahí la sede y fue para E o allá. paganismo de Roma também foi para lá. El paganismo de Roma fue también para allá. Então ficou a Igreja Católica Romana. Entonces quedó la Iglesia Católica Não, Romana. não foi fundada por Cristo, não. No fue fundada por Cristo, A de no. Cristo é a de Jerusalém. La Cristo fue de É a Jerusalén. igreja que tem a doutrina Es verdadeira. la Iglesia que tiene la doctrina Do verdadera. Pai, do Filho e do Espírito Del Santo. Padre, del Hijo y del Espíritu Então as Santo. autoridades católicas no começo Entonces las autoridades católicas en el comienzo lutavam contra o carnaval luchaban contra el carnaval devido ao paganismo Por causa del paganismo. e as orgias terríveis y las orgías terribles que ocorriam através dele. que ocurrían a través de él. Mas o povo romano já estava totalmente cego pela cultura do carnaval Entonces el pueblo romano estaba ciego por la cultura del carnaval. e não aceitaram a imposição da igreja romana. No aceptaron la imposición de la iglesia romana. Então o que aconteceu? Entonces, ¿qué sucedió? Bom, Bueno, já que o povo ya que el pueblo não quer aceitar, no quiere aceptar, vamos fazer o que o povo quer. vamos a hacer lo que el pueblo quiere. Fazer o que o povo gosta. Vamos a hacer lo que el pueblo le gusta. É a verdadeira porta larga. Verdadera puerta ancha. Quer fazer o que o povo Quiere quer. hacer lo que el pueblo E a quiere. porta estreita não é desta maneira. La puerta estrecha no es de esta A forma. porta estreita tem de fazer o que Deus quer. La puerta estrecha tiene que hacer lo que Dios quiere. Capítulo 7, 13 e 14 de Mateus. Capítulo 7, versículo 13 de Mateo. Entrai pela porta estreita. Entrar por la puerta Porque estrecha. largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la E são perdición. muitos que entram por Y ela. son muchos los que entran por ella. Porque estreita é a porta Porque estrecha es la e puerta apertado o y caminho angosto el camino que conduz à vida. que conduce a la E vida. são poucos que entram por ela. y son pocos los que entran por ella. Então José Carlos Sebi, Entonces José Carlos Sebi, no livro Carnaval dos Carnavais, en el libro Carnaval de los da Carnavales, editora Ática, de la editora Ática, primeira edição, primera edición, em 1986, 1986, na página en 25, la página 25, ele nos diz: él nos dice, apenas no século XV, apenas en el siglo XV, provavelmente, probablemente, movido pelo sucesso popular da festa, movido por el suceso popular de las fiestas, que é o carnaval, que es el carnaval, o Papa Paulo el II Papa Pablo II incorporou essa festa incorporado esa no fiesta calendário cristão. en el calendario cristiano. Aliás, Más allá, Paulo II Pablo II foi mais longe, fue más lejos, chegando a patrocinar llegando a patrocinar toda uma rica celebração una rica celebración antes do advento da quaresma. antes de la celebración de la Cuaresma. Não apenas o carnaval popular foi organizado pelos papas. No solamente el carnaval popular fue organizado por los papas, Papa Paulo el Papa Pablo IV IV promoveu uma terça-feira gorda, promovió un día martes gordo, lauto jantar, un largo cenar,
onde compareceu o Sacro Colégio Romano. donde concurrió el Sacro Colegio Romano. E o festim regado Y el festín regado a vinho a vino pode ser considerado puede ser considerado uma das primitivas una de las primitivas celebrações. celebraciones. Então, quem trouxe o carnaval ¿En quién trajo el carnaval? para antes da quaresma Antes de la cuaresma foi a Igreja Católica, fue la Iglesia Católica, na pessoa do Papa Paulo II. la persona del Papa Pablo II. Ele que trouxe o carnaval Él fue el que trajo el para carnaval. antes da quaresma. Antes de la cuaresma Foi ele que trouxe. fue el que trajo. A data do carnaval La fecha del carnaval foi apoiada fue e apoyada posta y puesta. pela Igreja Católica. Por la Iglesia Católica. Para o povo se encher de carne. Entonces el pueblo se llenaba de carne. Carne levare. Carne levare. Carne vale. Carne vale. E por último, carnaval. Y por último, carnaval. Antes da quarta-feira de cinzas. Antes del día martes. Então de veja como foi a mistura Entonces, ¿cómo fue la mezcla do santo com o profano. del santo con lo A profano? própria Igreja Católica trouxe o carnaval La propia Iglesia Católica trajo el carnaval para perto da quaresma, para cerca de la cuaresma, para perto da Páscoa. cerca de la Pascua. Foi algo da Igreja Católica. Fue algo de la Iglesia Veja Católica. o paganismo Mire el paganismo que a Igreja Católica colocou no mundo. que la Iglesia Católica ha colocado en Por el isso mundo. que ela é a Babilônia. Por eso que ella es la Babilonia. 18:4 de Apocalipse. 18:4 de Apocalipsis. Sai dela, povo meu. Sal de ella, pueblo mío. Sai dela, povo meu. Sal de ella, pueblo mío. Porque os seus pecados chegaram até o céu. Porque sus pecados llegaron hasta el cielo. Apocalipse 18, versículo 2. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2. Caiu Babilônia. Cayó Babilonia. A grande Babilônia. La gran Babilonia. A mãe de todas as prostituições da La terra. madre de la prostitución de toda la E tierra. não só o Y catolicismo, no solo el mas catolicismo, como todas as igrejas sino mundanas como todas las iglesias mundanas. que não têm a doutrina da palavra de No Deus. tienen la doctrina de la palabra de Elas Dios. são Babilônias. Ellas son Babilonia. Porque são filhas Porque son hijas do pecado, del pecado. da grande De la Babilônia, gran Babilonia, que é o que catolicismo. es el O catolicismo. santo não pode se profanar, El santo no puede profanarse. não pode ter mistura No puede tener mezcla com a profanação. con lo profano. Se a igreja contribuiu para a festa do carnaval, Si la iglesia ayudó para la fiesta já del estamos carnaval, vendo que não tem parte na palavra. vemos que no tiene lugar en la palabra. Levítico capítulo 10, versículo 10. Levítico capítulo 10, versículo 10. E para fazer diferença entre o santo e o profano, Y para hacer diferencia entre lo santo y profano, e entre o impuro e entre o limpo. entre lo impuro y lo limpio. Fazer diferença entre o santo e o profano, Hacer diferencia entre lo santo y profano, e entre o imundo e o limpo. y entre lo inmundo y lo Não tem de limpio. ter diferença. Entonces tiene que haber una diferencia. Jamais eu poderia contribuir. Jamás yo podría ayudar. Teria de ter diferença. Tenía que haber diferencia. Não é porque o povo quer. No porque el pueblo quiere. Servir a Deus Servir a Dios é além do povo. más allá del pueblo. É além da ciência. É mais allá de la É ciência. além de qualquer lei. Es más allá de É cualquier acima ley. dos problemas. Es encima de los É problemas. acima das Es tribulações. más allá de las tribulaciones. Servir a Deus, importa adorá-lo. Importa adorarlo. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. E obedecê-lo a qualquer custo. Y obedecerla a cualquier costo. Que custe a própria vida. Aunque cueste la propia vida. Na vossa paciência. En vuestra paciencia. Disse Jesus. Dije Jesús. Possuí Poseer a vossas almas. vuestras almas. Lucas 21:19. Lucas 19. Paciência é perseverança. Paciencia es perseverancia. Então Deus só se apodera da alma do homem Entonces Dios solo se apodera del quando alma ele del é hombre perseverante. cuando él persevera. Acima de tudo, Por arriba de todo, ele serve a Deus. él sirve a Dios. Ele serve Él sirve ao Senhor al Señor e Salvador y Salvador Jesus Cristo. Jesucristo. E no carnaval, Y en el carnaval nós temos algumas curiosidades aqui tenemos algunas curiosidades aquí para expressar o seu real propósito. para expresar su real propósito. Curiosidades do carnaval. Curiosidades del carnaval. Turismo. Turismo. No Rio de Janeiro, En el Río de Janeiro, em 1999, en 1999, cerca de 250 mil turistas 250.000 turistas visitaram a cidade. visitaron la ciudad. 250 mil turistas 250.000 turistas visitaram Rio de Janeiro visitaron Río de Janeiro em en 1999, 1999. sendo que 61% Solo que el 61% dos 250 mil de los turistas 250.000 turistas vieram de fora do país, vinieron fuera del país só para acompanharem solo para ver o desfile das escolas de el samba. desfile de las escuelas de samba. No Nordeste, Desde el norte, nos últimos en anos, los últimos años, 700 mil turistas 700.000 turistas desembarcaram em Recife desembarcaron en Recife para assistir ao carnaval. para ver el carnaval. Na parte do dinheiro, En la parte del dinero,
Em 1999, En 1999, no Rio de en Janeiro, Río de Janeiro, cada escola de samba cada escuela de samba recebeu recibió 500 mil 500.000 da prefeitura. de la prefectura. Cada escola de samba. Cada escuela de samba. Em 1999, 1999, cada escola recebeu 500 mil reais cada escuela recibió 500.000 reales para desfilarem. para que desfilen. Foram patrocinadas Fueron patrocinados pelo governo. por el gobierno. Os acidentes, Los accidentes em en 1999, 1999 foram Foram registrados registrados pela Polícia Rodoviária Federal por la policía de Terminal Federal 2.468 acidentes 2.462 accidentes nas estradas federais do en las país. calles federales del país. 2.468 acidentes, 2.468 accidentes, com 150 mortos 150 muertos e mais de 551 feridos. y más de 551 heridos. As armas do carnaval. Las armas del carnaval, O confete. el confite. Confete El confite é uma arma, es un arma é usado no carnaval. usado en el carnaval. É procedente da Espanha Viene de la España e veio para o Brasil y vino al Brasil em en 1892. 1892. A serpentina La serpentina é de origem es francesa de origen francés, e chegou ao país llegó al país também em y 1892. también llegó en 1982. O lança-perfume El lanza perfume é uma bisnaga de vidro, es una biznaga de ou vidrio, pode ser também uma bisnaga de metal, o puede ser un recipiente de metal que contém éter perfumado. que contiene éter perfumado. As pessoas ficam ali cheirando. Las personas quedan oliendo. E o lança-perfume é de origem El francesa lanza perfume es de origen francés e chegou ao Brasil y llegó al Brasil em 1903. en 1903. O Rei Momo El rey Momo também faz parte do carnaval carioca. hace parte del carnaval É carioca. de origem greco-romana. Es origen del greco-romano. E o Rei Momo é a figura mais tradicional do carnaval. El rey Momo es la figura más tradicional del carnaval. Nas festas de homenagem ao deus Saturno na antiga Roma, En las fiestas en homenaje al rey Saturno de la antigua Roma, o soldado el mais soldado bonito más bonito era escolhido para ser o Rei Momo. era elegido para ser el rey Momo. E no final das comemorações, Y al final de la conmemoración, ele era eleito era elegido e sacrificado a Saturno y sacrificado a Saturno no altar. en el altar. No final da festa, En el final de la o fiesta, soldado mais bonito era morto el soldado más lindo era em muerto cima do altar. arriba del altar. Na antiga Roma, En la antigua Roma, cortavam o pescoço, cortaban el cuello, abriam o corpo abrían el cuerpo para tirarem as vísceras para que se quite las como vísceras sacrifício como sacrificio ao deus al dios Saturno. Saturno. E este Este soldado mais belo soldado más viejo na antiga Roma, la antigua Roma, que era oferecido ao deus era Saturno, el dios ofrecido al dios Saturno, virou se volvió o Rei Momo el rey Momo nos carnavais. en los carnavales. Então, para a pessoa ser o Rei Momo Entonces, para que la persona sea rey no Momo, carnaval carioca, en el carnaval carioca, existem alguns requisitos. existen algunos requisitos. A pessoa tem que ser brasileira La persona tiene que ser e brasileña residir na cidade do Rio de Janeiro, y que vive en la ciudad de Río de ter Janeiro, entre 18 a 50 anos, tener entre 18 y 50 años, medir no mínimo medir 1,65, lo mínimo unos 65, pesar no mínimo 110 quilos. pesar lo mínimo 110 kilos. O premiado, El premiado ele ganha R$ 7.550, gana 7.850 reales. além de ter o privilégio de desfilar como rei. Más allá del privilegio de desfilar como Então ele rey. não vai ter morte. Entonces no va a tener Mas muerte. isso aí faz parte lá da cultura de Roma, Pero eso hace parte de la cultura de Roma. que era escolhido um soldado Era elegido un soldado para o deus para el Saturno. Dios, para el dios Saturno. Para o deus Saturno. para el dios Saturno. Uma pesquisa Una búsqueda sobre a opinião sobre la opinión da população de la población sobre o carnaval. sobre el carnaval. Esta pesquisa foi realizada Esta búsqueda fue realizada entre 18 entre 18 e 19 de dezembro de 2000. y 19 de diciembre del 2000. Essa pesquisa foi feita entre os evangélicos. Esta búsqueda fue hecha entre los evangélicos. 42 evangélicos 42 evangélicos são a favor do carnaval. son a favor del carnaval. 131 evangélicos 131 evangélicos são contra o carnaval. son contra el carnaval. Indecisos Indecisos são 18. 18. Os espíritas Los espíritas
Foram entrevistados Fueron entrevistados 46 espíritas. 46 espíritas. 30 espíritas 30 espíritas são a favor do carnaval. son a favor del carnaval. 7 espíritas 7 espíritas são contra o Son carnaval. contra el carnaval. 9 espíritas 9 espíritas ficaram indecisos. quedaron en el medio. Foram entrevistados 779 católicos. Fueron entrevistados 779 católicos. 532 católicos 532 católicos são a favor do carnaval. fueron a favor del carnaval. 142 são contra. 142 son E contra 105 y 105 são indecisos. son indecisos. Agora, será que a Bíblia Sagrada, Ahora, ¿será que la Biblia Sagrada ela apoia o carnaval? apoya el carnaval? Diante de tudo que tem o carnaval, Delante de todo lo que tiene el carnaval. será que a Bíblia é a favor? ¿Será que la Biblia aprueba? O cristão deve participar do El carnaval? cristiano debe participar del carnaval. Deve ter parte Debe ser parte com o carnaval? con el carnaval. Vamos saber agora Vamos a ver ahora a Bíblia la Biblia e o carnaval. y el carnaval. O carnaval El carnaval é a favor do adultério. es a favor del adulterio. As pessoas Las personas traem umas às outras. se traicionan unas a las otras No carnaval. en el carnaval. Esposos traem Los esposas. esposos engañan a las esposas. Esposas traem esposos. Las esposas traicionan a los esposos. Existe uma traição terrível no carnaval. Existe una traición terrible en el O carnaval. adultério é desenfreado. El adulterio es desenfrenado. Porque já que as mulheres estão nuas, Ya que las mujeres están desnudas, os homens estão nus no carnaval, los hombres están desnudos en el então a carnaval. vontade de pecar Entonces tiene una voluntad de pecar. passa a tomar conta dos homens Vas a tomar cuenta de los e hombres ocorre adultérios y desenfreados. ocurren los adulterios desenfrenados. E a Bíblia Y la Biblia é contra o adultério. es contra el O adulterio. carnaval é a favor. El carnaval es a favor. A Bíblia é contra. La Biblia es contra. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Não adulterarás. No adulterarás. A Bíblia é contra o adulterar. La Biblia es contra el adulterio. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 também nos diz. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10 también nos dice. Versículos 6 e 9 de 1 Coríntios. Capítulo 6, versículo 9 e 10 de 1 Coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y los adúlteros, ni los enfermizos, ni los que se echen con varones. Então a Bíblia Sagrada é totalmente contra Entonces la Biblia Sagrada es totalmente contra o adultério, El adultério, sendo que isso ocorre no carnaval. eso que ocurre en el carnaval. E a prostituição também Y la prostitución también ocorre no carnaval. ocurre en el carnaval. As pessoas, Las personas, os jovens, los jóvenes, se prostituindo se prostituyen durante esses 4 dias de carnaval. durante esos 4 días de carnaval. Tanto que o governo, Tanto así que el gobierno ele liberou liberó 84 milhões de preservativos 84 mil millones de preservativos para serem distribuídos no para carnaval. que sean distribuidos en el carnaval. Esses 84 milhões de Esos preservativos 84 millones de serão preservativos distribuídos gratuitamente durante o carnaval serán distribuidos gratuitamente durante el carnaval no ano 2011. del año 2011. E disse o certo ministro da Y Saúde: dijo cierto ministro de la Salud, em cada 10 meninas de infectadas, cada 10 muchachas infectadas há 8 meninos com a doença. hay 8 jóvenes con esa enfermedad. Pensou? A cada 10 meninas Cada infectadas, 10 muchachas infectadas há 8 meninos com a doença. hay 8 con enfermedades. Então veja, Entonces, vean. olha como o governo, Miren como el olha governo- como o carnaval existe a prostituição. Mire cómo el carnaval existe la prostitución. 84 milhões de preservativos 84 millones de preservativos serão distribuídos no carnaval. serán distribuidos en el carnaval. A prostituição é terrível. La prostitución es terrible. No primeiro olhar, En el primer mirar, na primeira risada, la primera risa, o ato sexual já el ocorre. acto sexual ocurre. Não quer saber se é casado, Não quer saber se é se é casado, noivo, se está se de tem novia, compromisso, se tem algum se compromisso, unem mesmo se el hombre para mismo, praticar o pecado, para praticar el para pecados, praticar a prostituição. para practicar la prostitución. Mulheres que se vendem, Mujeres que se venden, homens que se vendem, hombres que se venden, violentação, violencia, estupros, violaciones, têm ocorrido no carnaval. tienen ocurrido en el carnaval. Então isso a Bíblia condena claramente. Entonces la Biblia lo condena claramente. No carnaval tem tudo isso. No carnaval hay todo a Bíblia eso. Sagrada é La contra. Biblia Sagrada es contra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugi
da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então a Bíblia é totalmente contrária. Entonces la Biblia es totalmente contra. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago são para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Você está vendo? Tá vendo? Na época do carnaval, o índice mais terrível de prostituição. Entonces en el carnaval hay un índice muy É algo grande que de está prostitución. incluso. Hay algo que está É algo incluído. que é do carnaval. Es algo que es del Vê carnaval. que o governo até vai distribuir 84 milhões, já distribuiu, Mire que hasta el gobierno distribuirá 34 millones de preservativos. de preservativos. Por causa da prostituição terrível que acontece no por carnaval. causa de la prostitución terrible que sucede E en o el carnaval. homossexualismo também é terrível Y el homosexualismo también es terrible no carnaval. en el carnaval. Existe até o desfile da rainha gay. Existe hasta el desfile de la reina gay. Existe o desfile do orgulho gay. Existe también el desfile del orgullo Os gay. gays saem também em carros alegóricos. También los gays salen en carros alegóricos. Veja que o carnaval aceita de tudo. El carnaval acepta de todo. Os homossexuais estão lá, Los homosexuales están allá, pulando, saltando, mudando, inflamando-se uns com os outros. agarrándose unos con los otros. E a Bíblia Sagrada é totalmente Y la contra. Biblia Sagrada es contra. E o carnaval é totalmente a Y favor. el carnaval es contramente a favor. Romanos capítulo 1, versículo 27. Romanos capítulo 1, versículo E 27. semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O carnaval também é a favor do lesbianismo. El carnaval también es en favor del lesbianismo. Ele aceita Él acepta as mulheres lésbicas As mulheres lesbianas estão com outras, están con otras no carnaval, en el carnaval, sendo rainhas, siendo reinas. sendo reis, né? Já são reis. Ya son reyes. Elas querem ser reis lá, estão pulando. Ellos ya quieren ser reyes. E o carnaval aceita. Y el carnaval lo acepta. As lésbicas estão lá, Las lesbianas están allá, pulando, saltando, vestidas de homem, vestidos de hombre, com traços de homem, con trajes de hombre, até com órgãos genitais mentirosos de homens. hasta órganos genitales mentirosos de hombre. E a Bíblia condena, La Biblia lo condena, não as lésbicas, no a las lesbianas, mas a prática do lesbianismo. pero a la práctica del lesbianismo. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el contrario de la naturaleza. O carnaval El carnaval é a favor do roubo. es a favor del robo. Quando estão pulando, Donde están mas saltando, estão assaltando. pero están robando. Quando estão pulando, Donde están saltando, mas estão roubando, pero también están hurtando. furtando. Estão ali Están allí na época de carnaval, en el momento del carnaval, assaltando, tirando coisas que não pertencem a eles. quitando cosas que no le pertenecen a ellos. Então o carnaval em si, Entonces el carnaval en sí, ele acarreta o roubo. él acarrea el robo. E a Bíblia é contra o roubo. Y la Biblia es contra el robo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, No erréis, nem os ladrões, ni los ladrones, nem os avarentos, ni los avaros, nem os roubadores ni los ladrones herdarão heredarán o reino de Deus. el reino de Dios. A Bíblia é contra o roubo. La Biblia es contra el robo. E o carnaval é a favor. Y el carnaval es a favor. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10.
A lei de Deus não foi feita para os devassos, La ley de Dios no fue hecha para los devazos, nem para os roubadores de ni homens, para los robadores de hombres, nem para os mentirosos, ni para los mentirosos, nem para os perjuros, ni para los perjuros, nem para o que for contrário à sã sino doutrina. todo aquello que fuese contra la santa doctrina. Num roubo En el robo, existente no carnaval, ellos tienen el carnaval. a Bíblia Sagrada é La contra, Biblia Sagrada es contra. de modo que a população não pode nem andar na rua Que tanto así que la población no puede andar en las na calles. época do carnaval, En el momento del carnaval. porque temem, Porque tienen miedo. teme ser roubada. Tienen miedo de ser robados. E diante Delante da plateia, de la platea. dos que estão nos Los camarins, que están en os camarines. que estão nas Los arquibancadas, que están en las plateas. o roubo tem acontecido El terrivelmente. robo ha sucedido terriblemente. Então, no carnaval há roubo, Entonces, en el carnaval hay robo. ladroagem. E a Bíblia é Ladrones. contra, E a Bíblia é porque contra. não herdará o reino de Deus o roubador. Porque no heredará el reino de Dios los ladrones. O carnaval também El carnaval también é a favor do vício. es a favor del vicio. As drogas, Las drogas, terrivelmente, terriblemente, são usadas no carnaval. son usadas en el Então, o carnaval. cigarro, El cigarrillo, a maconha, la marihuana, o LSD, el LSD, a heroína, la heroína, o crack, el crack, a menta, la menta, lança-perfume, lanza perfume. várias drogas Varias drogas são consumidas son consumidas no carnaval. por el carnaval. Porque eles estão ali pulando os 4 dias. Porque ellos están saltando los 4 días. Então estão se dopando de drogas. Entonces están dopando de Estão drogas. usando drogas Están utilizando para drogas ficarem eufóricos, para quedar eufóricos, para terem forças para pular, para tener fuerza para saltar, para ficarem doidões, para que queden locos, para poderem pular, para poder saltar, para curtir a folia. para poder vivir la vida. E isso a Bíblia Sagrada é contra. Y esto la Biblia Sagrada es contra. O vício. El vicio. Outros se embriagam, Otros se emborrachan, bebem aguardente, beben vino, aguardiente, bebem conhaque, beben coñac, bebem vinho. beben vino. Outros estão lá, Otros están allá, totalmente perdidos. totalmente perdidos. Estão bebendo Están bebiendo para poderem pular, para poder saltar, para poderem dançar, para poder bailar, para poderem pular, para poderem curtir para poder curtir o carnaval. el carnaval. E a Bíblia é contra o vício. Y la Biblia es contra el vicio. Também a glutonaria no carnaval é demais. Y la glotonería en el carnaval es Estão demasiado. ali comendo, Solo comiendo. estão comendo demais, Están comiendo demasiado. estão comendo fora do normal. Están comiendo más allá de lo normal. Por quê? Por quê? Para terem força para Para dançar, poder tener fuerza para para não bailar. ficarem debilitados. Para que no queden débiles. Isso totalmente, tanto vício, Es totalmente tanto como el como vicio, as bebedices, como la bebida, como as glutonarias, como la glotonería, são condenados pela son Bíblia. condenados por la Biblia. Carnaval é a favor, Carnaval es en favor. a Bíblia é contra. La Biblia es contra. Jó capítulo 11, versículo 11. Juan capítulo 11, versículo 11. Porque ele conhece aos homens vãos e vê o vício. Él conoce a los hombres vanos y su vicio. Olha aí, Mire ahí. ele conhece aos homens Él vãos conoce a los hombres vanos e vê o vício. y ve sus vicios. E não o terá em Y consideração? no lo tendrá en consideración. Você acha que Deus não tem em consideração quem está se viciando? ¿Será que Dios no tiene en consideración a aquellos que se están en Será que vicio? Deus não considera? ¿Será que Dios no As considera? pessoas estão destruindo os corpos com os vícios. Están destruyendo su cuerpo con los vicios. Daniel capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e nele não se achava vício nem culpa alguma. Daniel não tinha vício, Daniel no tenía vicios. porque era crente, Porque era creyente. porque era fiel. Porque era fiel. E se verdadeiramente esta festa fosse de Deus, Si verdaderamente esta fuerza fuese de Dios, ela não teria vício algum no tendría vicio alguno. de qualquer parte. De cualquier forma. Daniel, entonces los gobernadores sátrapas buscaron ocasiones para acusar a Daniel relacionando al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. As bebedices do carnaval, Las borracheras del a carnaval, Sagrada Escritura condena. la Sagrada Escritura la condena. Não adianta. No adelanta. Condenado pela Bíblia. Condenado por la Biblia. Quem quer seguir a palavra de Deus tem de segui-la verdadeiramente como é expresso por ela. ¿Qué quiere seguir la palabra de Dios? Tiene que seguirla así como está escrita A por ella. verdade da santidade do nosso grande Deus Jeová. La santidad verdadera de nuestro Dios Jehová. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. Porque é bastante que no tempo passado da vida
fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachiches, glutonarias, bebedices y abominables idolatrias. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispacciones, abominables idolatrías. Bebedices e glutonarias Bebedices y glotonería fazem parte da vida passada, hacen parte de la vida pasada, da velha criatura, de la vieja que não criatura, nasceu de novo, que não nascido de que não volta, teve arrependimento. que não tuvo arrependimento. Então quem no carnaval está assim? Entonces el carnaval está así. Como eles bebem, Cuando ellos beben, como eles se embriagam cuando ellos se emborrachan, por causa do carnaval, por causa del carnaval, bebem, se beben, comem desenfreadamente. comen desenfrenadamente. Isso a Bíblia é totalmente La contra. Biblia es totalmente contra. Provérbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículo 29 versículo 29 ao 35. al 35. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Olha a bebida alcoólica. Mire la bebida alcohólica. Andam buscando vinho misturado. Está buscando vino mezclado. Deus diz agora: Deus diz agora, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, picará como a cobra. Quer dizer que a bebida alcoólica parece boa, Eso quiere decir que la bebida alcohólica parece buena, mas é o fim dela que é o terrível. pero el fin de ella que es terrible. Picará como a cobra, morderá como a cobra, e como basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro. Quer dizer, ficar jogado, Queda tirado, ficar lançado na sarjeta. queda lanzado en la seta. E dirás: espancaram-me e não doeu. Ou seja, vai até apanhar. O sea, será O golpeado. bêbado é golpeado. El borracho será O golpeado. bêbado recebe El espancamento. borracho recibe golpiza. Ele cai, Ele tropeça, cai, tropeça. escorrega. Se desliza. Mas para ele no momento não dói, Pero en el momento no le duele. por causa do efeito do álcool. Por causa del efecto del alcohol. Aí diz mais: bateram-me e não senti. Quando despertarei, aí beberei outra vez. ¿Para quién será el rey? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las resilias? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de embalde? ¿Para quién los amortados en los ojos? Para los que se detienen muchos en el vino, para los que van en busca de la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin es como serpiente que morderá, y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta del amostelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. É isso que tem ocorrido verdadeiramente no carnaval. Esto es lo que ha ocurrido verdaderamente en el carnaval. Pessoas morrem espancadas por causa do álcool. Las personas mueren golpeadas por causa del alcohol. Pessoas ficam Las obesas personas quedan obesas por causa da glutonaria. por causa de la glotonería. Pessoas com gordura no sangue Personas con glutura en el sangre por causa da glutonaria. por causa de la Pessoas com glotonería. caídas pela calçada. Personas cayendo por la calle. Pessoas que são mortas espancadas. Personas que son muertas golpeadas. Pessoas pisoteadas. Personas pisoteadas. Tudo pelo efeito do álcool. Todo por el efecto del Então alcohol. veja, Entonces vean. o que tem no carnaval ¿Qué tiene el carnaval? é justamente o que a Bíblia é contra. Es justamente lo que la Biblia condena. Ou eu sigo ao carnaval, O yo sigo el carnaval ou eu sigo
o yo sigo a doutrina da palavra de Deus. la doctrina, la palabra de E não Dios. tem como combinar a Bíblia nesse contexto com o carnaval. No hay cómo coordinar la Biblia con este contexto del carnaval. Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos honestamente, Andemos honestamente, como de dia, como de dia, não em glutonarias, no en glotonería, nem em bebedeiras, ni en borracheras, nem em ni desonestidades, en deshonestidad, nem em ni dissoluções, en disoluciones, nem em contendas ni en contiendas e invejas. y envidias. No carnaval El carnaval, há também hay también a nudez. la desnudez. Isso é terrível no carnaval. Eso es terrible en el carnaval. Até pela televisão. Hasta por la televisión. A nudez é passada La desnudez es pasada sem censura alguma. sin censura As alguna. mulheres ficam nuas completamente. Las mujeres quedan desnudas completamente. Elas pintam as partes íntimas Ella se pinta las partes de íntimas alguma cor. de algún color, Pinta a parte íntima de vermelho, pinta de rojo, pinta de azul. pinta de E azul, ficam totalmente nuas. pero quedan totalmente desnudas. Jogam purpurinas sobre o corpo nu. Se lanzan purpurina en el cuerpo desnudo, Passam óleo para o corpo ficar brilhando. pasan aceite para que el cuerpo quede brillando. Isto vai dando lascívia. Esto dando lascivia. Isto vai dando concupiscência da Esto carne. da concupiscencia de la carne. Desejos desenfreados Deseos desenfrenados. para os homens olharem o carnaval Para que los hombres miren el e carnaval. desejarem a mulher Y alheia. desear la mujer ajena. É um fato Es un hecho terrível terrible que tem ocorrido no que ha carnaval. ocurrido en el carnaval. Certos homens também ficam totalmente nus. Ciertos hombres quedan totalmente desnudos. Totalmente nus. Totalmente desnudos. Para chamar a atenção Para llamar la atención das mulheres. de las mujeres. Eles malham. Ellos se majan. Estão na academia. Están en la academia. Usam passam anabolizante de cavalo Colocan anabolizantes de caballo. para ficarem fortes. Para que queden fuertes. Já a linguagem popular fala bomba, né? En el lenguaje popular se llama bomba. Para depois chamar a atenção das mulheres. Para después llamar la atención de las mujeres. Então lá eles ficam nus. Entonces quedan desnudos. E a Bíblia Y Sagrada la Biblia Sagrada nunca foi a favor nunca fue a favor da nudez. de la desnudez. Adão e Eva Adán y Eva andavam nus. andaban desnudos. Depois do pecado, Luego del pecado, que comeram fruto que han proibido, comido el fruto prohibido, o fruto da ciência do bem e do mal, pero su fruto de la ciencia viene mal. tiveram conhecimento que estavam nus. Tuvieron conocimiento que estaban desnudos. Então o que eles fizeram? Entonces, ¿qué hicieron? Eles cozeram folhas de figueira Ellos cosieron hojas de higuera para tampar as partes para íntimas. tapar sus partes Então íntimas. Eva cozeu folha de figueira Entonces Eva cosió hojas de para higuera tampar para tapar as partes. sus partes. Adão também. Adán también. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. Eles mesmos Entonces ellos já mismos tiveram ya tuvieron a consciência consciência de que não podiam andar nus de que no podían andar e desnudos cozeram folha de y figueiras. cosieron hoja de higueras. Mas a folha de figueira se secava. Pero la hoja de higuera se secaba. Então ficava aquele vai e vem. Y quedaba aquel va y viene. Todo dia, Todos los días. Eva tinha que ir no fogo a lenha Él tenía que ir al fuego y leña para cozinhar folhas de figueira para cocinar hoja de higuera para colocar no corpo. para colocar en el cuerpo. Deus olhou aquilo lá. Dios miró eso allá. Aquele tira, Aquele aquele tira, põe, aquele põe, aquele seca, aquele saca, aquele cozinha. aquele que cocina. Falou, não, Él dijo no. eu vou fazer a roupa Yo haré la ropa para os dois vestirem. para los otros. E esta. até porque E hasta porque as roupas deles la roupa não deles cobriam tudo. não cobriam a todo. roupa de Adão A roupa de só Adão cobria a parte íntima. Só cubría la parte íntima. A roupa de Eva, A roupa de Eva, que eram as figueiras, Eran las hojas. Cozinhadas, Hechas. só cobriam as partes íntimas. Só cobriam as partes Deus íntimas. falou não. Deus dijo Deus não. não aceitou. Dios no aceptó Não a parte deles de fora. ninguna parte de eso fuera. Deus ele fez o seguinte. Dios hizo lo siguiente. 3:21 3:21 de Gênesis. de Génesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vendo? ¿Están viendo? O próprio Deus chega. El propio Dios Eu dijo, vou "Basta, fazer a roupa." yo voy a hacerle la ropa. Tá vendo? Quem fez a roupa para o homem foi Deus. ¿Quién hizo la ropa para el hombre? Fue Dios. E como é uma túnica? ¿Y cómo es una túnica? A túnica vai onde, irmão Mariano? La túnica vino de acá, del No pescoço. del cuello, No punho en el puño e no tornozelo. y en el No pescoço, no punho e no tornozelo vai a túnica. en el cuello, en el puño y en... Dizer que não ficou nada de fora. Entonces no quedó nada de fuera. Deus tampou tudo. Dios tapó todo.
Porque Deus é contra Porque Dios es contra a nudez. la desnudez. A nudez exposta. La E o que tem no carnaval é nudez. Y lo que hay en el carnaval es Que a desnudez. Bíblia Sagrada condena claramente La que Biblia Deus fez túnicas La Biblia Sagrada condena que es para utilizar túnicas. para Adão e Eva. Para Adán y Eva. O endemoniado gadareno, El endemoniado Gadareno. ele andava nu. Él andaba desnudo. Ele dormia nas catacumbas nu. Él dormía en las tumbas desnudo. Andava pela cidade nu. Andaba por la ciudad desnudo. Por quê? ¿Por qué? Ele tinha uma legião de Él demônios. tenía legión de demonios. Então os demônios que estavam no corpo dele Entonces los demonios que estaban en el cuerpo de él o faziam andar nu, lo hacían andar desnudo. porque ele não era liberto. Porque no él estaba libre. As pessoas que desfilam Las personas que desfilan nuas, Desnudas. ou que andam nuas, o andan desnudas, com blusa decotada, con brusa descotada, com mini saia, com minifalda, com roupa rachada, con ropa con são aquela com vestido decotado, con vestido de com manga tipo japonesa. con manga tipo Não japonesa. tenho dúvida disso. No tengo duda de esto. São pessoas que estão sendo usadas por Son Satanás. personas utilizadas por Satanás. Porque quem faz mostrar a nudez é Satanás. Quien hace demostrar la desnudez es Satanás. O endemoniado gadareno andava nu, El demoniado ganadero porque andaba desnudo. Satanás estava nele. Porque Satanás estaba en Porque os él. demônios estavam Los nele. demonios estaban en él. Qualquer pessoa que anda nua, Qualquer pessoa que anda o desnudas, demônio está nela. o demônio está Porque ela nele. está dando lascívia. Porque está dando lascivia. Está mostrando partes que não é para serem Está mostradas. mostrando partes que no están siendo para ser mostradas. Para fazer lascívia Para hacer lascivia no outro irmão. en otro hermano. Então esse homem andava nu. Entonces ese hombre andaba desnudo. O gadareno, El demonio que ele era gadareno. proveniente da cidade de Que Gadara. venía de la ciudad de Galada. Por causa do diabo, Por causa del diablo. dos demônios. De los demonios. Só que quando Jesus Solo que cuando Jesús expulsou a legião de demônios, expulsó la legión de demonios, que ela entrou nos porcos, entró en los chanchos, ele colocou roupa no corpo, colocó ropa en el e cuerpo, ficou vestido, Y quedó vestido. porque Jesus entrou nele, porque Jesús entró en o él, Espírito Santo entrou El nele, Espíritu Santo entró en então él. ele colocou roupa, porque él colocó ropa, que foi liberto. porque fue liberado. Marcos, Marcos, capítulo 5, capítulo 5, versículo 13 versículo 13, e versículo 15. versículo 15. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, olha aí, assentado, vestido, Sentado, vestido. e em perfeito juízo, e temeram. Y luego Jesús le pidió permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y Atos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apesaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron. Viendo Jesús, había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y con juicio cabal, y tuvieron miedo. Este mesmo demônio, Este mismo estes demonio, mesmos demônios estos mismos demonios que estavam no corpo do gadareno, estaban en el cuerpo del Gadareno, eles estão operando no carnaval. están operando en el carnaval, As pessoas ficam nuas quedan desnudas nos carros alegóricos, en los carros alegóricos, ficam nuas desfilando, quedan desnudas desfilando, ficam nuas batendo pandeiro, quedan desnudas batiendo las ficam banderas, nuas com a meia-lua, quedan con la media luna, ficam nuas com chocalho. andan con el chucalio. É o próprio espírito imundo Es el propio espíritu inmundo que os fazem ficarem nus. que lo hacen quedar desnudos. E Deus, Y Dios, ele diz, Él dice, Apocalipse 16:15, Apocalipsis 16:15, eis que vem como ladrão, es que vino como ladrón, bem-aventurado aquele que vigia, bienaventurado aquel que que vigila, guarda suas roupas, que guarda su ropa, para que não ande nu, para que no ande desnudo e não se vejam y no se vean as suas vergonhas. sus vergüenzas. Então Deus manda por roupa, Entonces Dios manda poner la para ropa não andar nu. para no andar desnudos. Então a Bíblia manda por roupa, Entonces la Biblia manda poner ropa, manda andar composto, manda andar compuesto, e o carnaval manda andar y sem el roupa. carnaval anda a mandar sin ropa. Quem está certo, a Bíblia ou o carnaval? ¿Quién está correcto, la Biblia o carnaval? No carnaval também En el carnaval también há músicas profanas, hay músicas mundanas, músicas que desagradam a vontade de Deus. músicas que se desagradan la voluntad de O Dios. samba, El samba, o shot, el shot, o pagode, el pagode, o axé, el axé, o tango, el tango, seja qual for. sea cual sea. As músicas não têm parte na palavra de La Deus. música no tiene parte de la A palabra de música Dios. de Deus La música de é a Dios música es sacra, la música sacra, é a música santa, la música santa, que é para
para o enlevo espiritual do crente. para su enlevo espiritual del creyente. Mas não é ritmo No es ritmo. copiado dos ímpios. Copiado de los Porque a impíos. igreja de Deus não precisa de nada da Porque impiedade. la iglesia de Dios no necesita nada de la impiedad. Porque a igreja de Deus tem suas próprias armas. Porque la iglesia de Dios tiene sus propias armas. 2 Coríntios 10:4. Segunda de Corintios 3:4. As nossas armas não são carnais, Nuestras armas no son carnales, mas as nossas armas são espirituais. mas nuestras armas son espirituales. Então, Entonces, Filipenses capítulo 4, versículo 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. a Bíblia mostra a peneira. La primera, A peneira. la penera. Você vai colocar ali os ritmos, Usted va a colocar los ritmos como fosse uma peneira. como si fuese una penera. E você vai peneirar Y usted penerá através das a perguntas. través de las preguntas. E o ritmo tem de passar em todas as perguntas. Y el ritmo tiene que pasar en todas las preguntas. Se o ritmo não passar, Si el ritmo no pasa, perder em uma pergunta, perder alguna pregunta. ele não é de Deus. Ele não é de Deus. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos saber aqui. Vamos a conocer As aquí músicas do carnaval, las músicas del carnaval. elas são verdadeiras? ¿Son verdaderas? Elas honram o verdadeiro Deus? ¿Honran al verdadero Dios? São músicas honestas? ¿Son músicas Ou honestas? são músicas de ¿O sensualidade? son músicas de sensualidad? As músicas do carnaval La música del carnaval são músicas justas, son músicas que justas, louvam, que que alaban, engrandecem, que engrandecen, que pregam a que justiça. predican la justicia. As músicas do carnaval La música del carnaval são puras, son puras, são amáveis, son amables, são de boa fama. son de buena fama. Os que estão pulando o carnaval, Los que están saltando en el carnaval, cantando aquelas músicas, cantando aquellas músicas, são de boa fama. son de buena fama. Tem virtude nessas músicas? Tiene virtud en esas O músicas. Espírito Santo se El manifesta. Espíritu Santo se manifiesta. Aí a Bíblia fala, se há louvor, Si hay alabanza, nisso pensai. en eso piensa. Como não há louvor? Como no hay alabanza, Porque essas músicas não são verdadeiras. Porque essas músicas não são Porque não verdadeiras. são honestas. Porque não são não são honestas. justas. Não são Não justas. são puras. Não são Não puras. são amáveis. Não são amáveis. Não são de boa fama. Não são de buena fama. são virtuosas. Não são virtuosas. A Bíblia manda. A Bíblia nos manda. Nem pensar. Ni en pensar. Não pode nem pensar. No da ni para ni pensar. Quanto mais cantar. Cuanto más cantar. Está vendo aí o carnaval? ¿Está viendo usted el E carnaval? Deus manda nem pensar nessas Y músicas. Dios manda ni pensar en esas músicas. E Deus fala que é para afastar Y el Dios habla que es para da apartarse. presença dele. La presencia de ellos. Amós capítulo 5, versículo 23. Amós capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Afasta de mim o estrépito é barulho. Deus manda afastar, afasta o barulho destes cânticos, porque eu, o Senhor, não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então Deus tapa os ouvidos, ele não ouve, ele não recebe, Él no recibe. não é da presença dele. No es de la presencia de él. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodías de tus instrumentos. O hino a Deus El himno a Dios tem de ter confirmação na palavra de Cristo tiene que tener confirmación en la palabra de Cristo. e ser música sacra. Es música sacra. Colossenses 3,16. Colosenses A 3:16. palavra de Cristo habite em vós abundantemente, La palabra de Cristo abunda en ustedes abundantemente, em toda sabedoria, en toda sabiduría, ensinando-vos enseñándonos e admoestando-vos y amolestándonos uns aos outros, unos a los otros, com salmos, con salmos, hinos himnos e cânticos y cánticos espirituais, espirituales, cantando ao Senhor cantando al Señor, com a graça con la gracia em vosso en coração. vuestro corazón. E por fim, Y por último, no carnaval há en el carnaval hay a destruição do corpo. la destrucción del cuerpo. As pessoas ficam 4 dias pulando, Las personas quedan 4 días saltando, gritando, gritando, sem dormir, sin dormir, pelo efeito do álcool, por el efecto del o efeito alcohol, das el drogas. efecto de las drogas. E segundo as pesquisas Según las búsquedas científicas, científicas, quem não dorme direito quien no duerme bien traz para si trae así falta de concentração, falta de concentración, perda de memória, pérdida de memoria, perda de produtividade, pérdida de productividad, traz irritabilidade, trae irritabilidad, dores de cabeça, dolores de cabeza, além de possíveis disfunções anormais. más allá de las dificultades anormales.
na pressão sanguínea la presión sanguínea e no ritmo cardíaco. y en el ritmo cardíaco. Vou repetir. Voy a repetir. Aquele que fica sem dormir, Aquel que queda sin dormir, ele acaba com seu próprio corpo, termina con su propio cuerpo, com a sua própria saúde, con su propia salud, através de falta de a concentração, través de falta de la concentración, perda de memória, pérdida de memoria, perda de produtividade. pérdida de productividad, Ficam pessoas irritadas, Queda pessoa- iracundas, irritadas, con ira, com dores de cabeça frequentes, dolor de cabeza frecuentes, além de possíveis disfunções anormais, más allá de las disfunciones anormales, além de possíveis disfunções hormonais, más allá de los imposibles disfunciones hormonales, na pressão en la sanguínea presión sanguínea e no ritmo y en el ritmo cardíaco. Então ficam pessoas enfermas, Entonces queda la persona enferma, pessoas com falta de concentração, persona con falta de concentración, pessoas com esquecimento, personas con olvido, pessoas que não conseguem produzir, las personas que no consiguen producir, pessoas irritadas, personas con ira, com dores de con cabeça, dolor de cabeza, com disfunções con hormonais, disfunciones hormonales, com problemas na pressão sanguínea por problemas en la presión e sanguínea no ritmo y en el cardíaco. ritmo cardíaco. E diz a palavra, Y dice la palabra, 1 Coríntios 6, 19 e 20: 1 Corintios 6, 19 y 20. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, Y no sabéis vosotros que su cuerpo es templo del Espíritu que Santo, habita em vós, que habita en vosotros, proveniente de Deus, proveniente de Dios, e que não sois de vós mesmos, que no es de ustedes mismos, porque fostes comprado porque fuiste comprado por bom preço. por buen precio. Glorificai, pois, a Deus Glorificad pues a Dios em vosso corpo. en vuestro cuerpo. 1 Coríntios 3, 17. 1 Corintios 3, 17. Se alguém destruir Si alguien destruye o templo do Espírito el Santo, templo del Espíritu Santo, Deus o destruirá. Dios lo destruirá. Porque o templo de Deus, Porque el templo de que Dios, sois vós, que somos vosotros, é santo. es santo. Então, esses dias de carnaval, Todos esos días de carnaval, destrói o corpo humano. destruye el cuerpo humano. Está acabando Está terminando com a criação de Deus. la creación de Dios. Então, Entonces, aí está. ahí está. Todas as palavras da Bíblia são verdadeiras. Las palabras de la Biblia son verdaderas. Salmo 119, 151. Salmo 119, 151. Tu estás perto, ó Senhor, Usted está cerca, e Señor. todos os teus mandamentos são a Los verdade. mandamientos son la verdad. Salmo 119, Salmo 86. 119, 36. Todos os teus mandamentos são Todos verdade. los testamentos son verdades. João 17, 17. Juan 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica la verdad, la verdad, la verdad. Agora, as palavras da Bíblia são a verdade. La palabra de vida son la verdad. O que a Bíblia Sagrada é La Biblia Sagrada es contra contra o carnaval é a favor. al carnaval. A Bíblia é contra o La adultério, Biblia es contra el adulterio. a prostituição, La prostitución, o homossexualismo, el o homosexualismo, lesbianismo. lesbianismo. O carnaval é a favor. O carnaval é a A favor. Bíblia é contra o roubo. La Biblia es contra el robo. O carnaval é a favor. O carnaval é A a Bíblia é favor. contra o vício. O carnaval é O contra carnaval é a o vício. favor. El carnaval a favor. A Bíblia é contra a música profana. La Biblia es contra la música. O carnaval é a favor. La A carnaval Bíblia es é a favor. contra a exposição da nudez. La Biblia es contra la exposición de la O desnudez. carnaval é a favor. La carnaval A es a Bíblia é favor. contra as bebedices e glutonarias. La Biblia es contra la borrachera y O carnaval é a favor. Y el carnaval es A Bíblia é favor. contra a destruição do La corpo. Biblia es contra la destrucción del O cuerpo. carnaval é a favor. El carnaval es a favor. Preste atenção. Preste atenção. Amós capítulo 3, versículo 3. Amos capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos Andarán dos juntos se não estiverem de acordo? si no estuviesen de acuerdo. Então está certo. Entonces está bien. Como o carnaval Como el carnaval vai se unir com a Bíblia? será un Se tudo que a Bíblia si todo que la Biblia é contra, es contra, o carnaval el carnaval é a favor. es a favor. Andarão dois juntos Andarán dos juntos se não estiverem si no estuviesen de acordo? de acuerdo. Então não pode. Tem Você não igrejas pode. mundanas Tem igrejas que mundanas eles pulam no carnaval. que saltan en el Tem carnaval. até blocos alegóricos. Carros alegóricos. Responda aqui pra mim agora. Responda para mí ahora. Andarão dois juntos Andarão dos se juntos estiverem de si acordo? estuviesen de acuerdo. Bíblia é contra tudo do carnaval. La Biblia es contra todo el carnaval. Como é que você é um crente que tem a Bíblia na mão Como usted es un creyente que tiene la Biblia e en vai mano, contra a Bíblia y Sagrada? va contra la Biblia E sagrada, vai contra a palavra de y Deus? va contra la palabra de E vai Dios, contra os ensinos va contra las enseñanzas de Cristo Jesus. de Cristo Jesús. 2 Coríntios, Segunda de Coríntios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 14, versículo 14 ao 17. al 17. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como disse, neles habitarei
e neles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, apartai-vos deles, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Está aí. Nós somos crentes. Nosotros somos creyentes. São as igrejas que pulam carnaval. Aquellos creyentes que van al carnaval. São igrejas desviadas. Son iglesias desviadas. É a Babilônia do inferno, que se uniu com o mundo, com a prática pagã dos deuses de Roma, do carnaval. Que Deus abençoe. Que Dios les bendiga. Que Deus possa falar Que Dios pueda hablar em seu coração. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.